Iniciamos o tempo pascal, este tempo da alegria cristã, e queremos deixar para você que nos acompanha uma mensagem do alto da colina sagrada, o nosso querido mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Todos sabemos a importância desse tempo cristão, o tempo pascal, mas nunca é demais lembrar, refletir e apresentar algo para você, em especial nesse tempo de pandemia, onde nem todos estão participando das celebrações, vivendo integralmente a nossa fé litúrgica por conta de toda essa realidade. Nós, cristãos, conhecemos a Páscoa, e não apenas a Páscoa que chegou em Jesus Cristo, mas essa Páscoa que tem um pequeno histórico, breve, mas tão fecundo, que vale a pena recordar. A primeira Páscoa que conhecemos é a passagem de um anjo exterminador. Nós sabemos que uma fome levou o povo hebreu ao Egito e lá ficou cativo do faraó. E o faraó não quis mais deixar esse povo sair, porque virou uma mão de obra privilegiada. O faraó ali exercia o seu poder junto a este povo. Contudo, esse povo, que já tinha as raízes do povo de Deus, esse povo vai experimentar uma libertação inicial, uma passagem da escravidão à libertação, a partir da primeira Páscoa, da primeira passagem de um anjo exterminador. Ou seja, aquele anjo prometido, já que o faraó não deixava o povo voltar, então Deus enviou um anjo que ia exterminar o povo que estava oprimindo os seus filhos e marcando as casas do povo hebreu, para que quando esse anjo passasse, o povo fosse isento deste extermínio que esse anjo iria realizar. Pois bem, é a passagem deste anjo exterminador que se configura a primeira Páscoa, e com ela o povo sim sai do Egito e rumo à terra prometida. Ou seja, o povo agora está experimentando, dando os primeiros passos de sua libertação. Contudo, próximo do Mar Vermelho, as tropas do faraó perseguiu o povo. E novamente o povo vai experimentar uma segunda Páscoa, uma segunda passagem, que é a passagem pelas águas do Mar Vermelho. Então o mar se divide, o povo passa e o exército do faraó que perseguia é tolhido, é engolido pelas águas. E aqui é a segunda Páscoa. E esta passagem é tão importante porque já prefigura na tradição cristã o nosso futuro batismo, a passagem pelas águas. Esta leitura, esta passagem é tão importante que na Vigília Pascal ela não pode ser supressa, ela tem que ser lida, porque é emblemática e já antecipa em séculos o nosso futuro batismo cristão, ou seja, a nossa libertação pessoal. Pois bem, anjo exterminador, primeira Páscoa, segunda Páscoa, passagem pelo Mar Vermelho, terceira Páscoa celebrativa, uma Páscoa no deserto. Esse povo que caminhava, o Senhor pediu que não esquecesse essas memórias, ou seja, não esquecesse os favores do Senhor. Foi o Senhor que os fez passar e experimentar já essas duas Páscoas. Daí que se celebrasse anualmente uma Páscoa ritual, uma Páscoa memória, uma Páscoa celebrativa, que não apenas relembrava as Páscoas anteriores, mas como agradecia a Deus o fato de Ele ter permitido essa passagem da escravidão à liberdade, essa passagem da morte à vida, essa passagem de uma terra cativa a uma terra de liberdade, a terra prometida. E assim o povo fazia ritualmente, anualmente, esta celebração, imolando um cordeiro. E aqui já é algo muito especial. Esse sangue que o anjo exterminador, depois esse sangue do cordeiro que imolava na Páscoa celebrativa, já prefigurava a Páscoa cristã. Ou seja, agora a Páscoa é com o Cristo. Ele vem estabelecer uma nova e definitiva aliança
entre Deus e seu povo. E aqui vale um recorte. A Páscoa cristã está estabelecida no sangue de Cristo. Por quê? Porque todas as alianças anteriores entre Deus e o povo foram alianças estabelecidas no sangue dos animais. Então, sempre que se estabelecia um pacto, mesmo entre pessoas ou entre Deus, se imolava um animal e no sangue daquele animal as partes se comprometiam em obedecer o que havia sido ajustado. Pois bem, Deus é um Deus de aliança. A primeira aliança no paraíso foi violada, mas Deus não é sim, não. Deus é sempre sim. Deus sempre quis para o homem uma vida de liberdade, uma vida de alegria, uma vida não cativa, uma vida não de morte, mas uma vida de alegria, de libertação, uma vida acompanhada pelo próprio Deus. E as alianças que foram violadas, essas alianças agora são restabelecidas a partir não mais do sangue de cordeiros, mas no sangue do Cordeiro, o Filho de Deus. Por isso que a Páscoa ela é muito especial. Jesus, podemos dizer, ele veio ao mundo simplesmente para a cruz, porque na cruz ele agora derrama seu sangue, não sangue de animal, para que seja estabelecida no sangue do Filho uma nova e definitiva aliança entre Deus e seu povo. Volto a dizer, Deus não é um Deus solitário, Deus não é um Deus que vive isolado ou distante do homem. Não, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Criador. E como Pai e Criador, Ele quer os filhos em aliança consigo. Por isso que quando as alianças foram rompidas e estabelecidas no sangue dos animais, Deus agora estabelece uma nova e definitiva, eterna aliança dele com os filhos a partir do Filho. Ou seja, aqui o Deus comunhão. E aqui mais um recorte entre o papel da religião, religar. A religião ajuda o homem a entrar novamente em ligação, em comunhão com a sua fonte, com a sua origem. E no nosso caso, nós somos cristãos. E é no sangue do Cristo, derramado na cruz, que essa aliança foi novamente estabelecida e agora a comunhão é possível a partir de todo esse amor de Jesus pelo homem, ao abraçar a cruz, derramar seu sangue e no seu sangue estabelecer uma nova e definitiva aliança. E muito sugestivo é que essa aliança Jesus ele antecipa já na última ceia da Quinta-feira Santa. Ele reúne os seus discípulos, ali ele já sacramentalmente estabelece uma nova e definitiva aliança a partir do rito, quando pega o pão e o vinho, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Faze isso em minha memória. É o sangue da nova e definitiva aliança. Aqui, meus irmãos, está as Páscoas, que encontram na Páscoa cristã essa plenitude. Mas, muita atenção, não celebremos a Páscoa olhando essa história, esse histórico. Essa Páscoa chegou, alcançou a cada um de nós. Nós conhecemos duas Páscoas especiais cada pessoa. Primeiramente, uma Páscoa natural, que é essa passagem do útero à vida. É a Páscoa de Deus em cada pessoa, porque não há criatura sem Criador. Deus o quis na existência, Deus o quis na vida, Deus quis cada um de nós no tempo. Então essa Páscoa primeira diria uma Páscoa natural, essa passagem do útero à vida. Mas conhecemos logo imediatamente a Páscoa espiritual, a Páscoa interior, a Páscoa sobrenatural, onde a gente sai da condição pagã para a condição cristã. É a Páscoa da pia batismal. É uma Páscoa preciosa, é uma Páscoa especial, é uma Páscoa na qual nós recebemos a água, fonte de vida, recebemos a luz na vela, luz que significa o Cristo, e recebemos muito mais, a graça sacramental, que vai agora nos fazer filhos no Filho, nos faz agora passar do regime natural ao regime da graça e conduzir-nos na existência, acompanhados por essa graça,
pela luz do Cristo, o próprio Cristo, e por essa condição nova, a condição cristã. Eis, meus irmãos, a grandiosidade, a preciosidade que a Páscoa encerra e que a Páscoa desdobra. Páscoa, a vida da Igreja, mas a Páscoa vivida também em cada um de nós. Nesse sentido, vale lembrar da Páscoa agora atualizada em nós a cada domingo. Por isso que o domingo é o dia do Senhor, cada domingo é um domingo de Páscoa. Por quê? Porque no domingo nós lembramos de modo muito especial a Páscoa cristã, a passagem do Cristo da morte à vida, já que no domingo ele ressuscitou e comunicou vida. Mas essa vida é a fonte da Igreja. Por isso que a Igreja, cada domingo, reúne seus filhos para celebrar a Páscoa dominical. E aqui podemos pensar nos domingos da existência. Nunca esqueçamos que uma semana que termina com o domingo, começa com o domingo. Então, entre uma semana que termina e outra que começa, está o domingo, o dia do Senhor, a Páscoa semanal. Ou seja, se a semana que terminou não foi boa, no domingo, na Eucaristia, a gente escuta a palavra do Senhor, a gente se alimenta do próprio Senhor, a gente encontra a luz e direção para entrar na semana que começa, nutridos, renovados, assistidos pelo próprio Cristo. E aqui, essa imagem muito cândida para a nossa existência. Os domingos da vida, os domingos da existência, os domingos que, se a semana foi ingrata, Ele renova e nos faz entrar na semana seguinte de forma renovada, de forma assistida, nutrida a alma pelo próprio Senhor. Então, até ao último domingo da existência, onde vamos inaugurar um domingo sem dor, sem morte, sem tristeza, que é o domingo da eternidade, nós vamos no tempo, na existência, renovando a cada domingo esse manancial de graça que a Páscoa cristã trouxe. Nunca essa resposta da liturgia ganha tanto sentido e densidade na Páscoa. Ele está no meio de nós. Está no meio de nós como luz. Esse círio que invade a vigília pascal, esse círio que fica iluminando as nossas assembleias até Pentecostes, é essa luz. Não uma vela, mas uma vela abençoada com um fogo abençoado na noite santa, que transforma tudo em luz. Lumen Christi. Então, meus irmãos, vivamos essa dimensão pascal, imbuídos dessa consciência de que, renovados a cada ano pela Páscoa, possamos viver de modo fecundo, de modo esperançoso, de modo muito mais consciente de que somos amados por Deus. E não esqueçamos de uma imagem que é muito apropriada para a Páscoa, a primavera. O que acontece na primavera? Os ramos se renovam, a gente faz algumas podas, a paisagem fica bela, há um clima muito alvissareiro no ar. Diria que a Páscoa é a nossa primavera cristã, é uma primavera espiritual. É esse tempo que foi antecedido pela Quaresma, onde nós fomos podando aquilo que não estava bom na nossa condição cristã, e chegamos agora na Páscoa, nessa primavera cristã, que nos permite renovar, nos permite sonhar, nos permite olhar para o Cristo e andar no mundo, mesmo com essas sombras de doença, de morte, de dor, de solidão, de desemprego. São as sombras, são as escuridões do nosso tempo. Mas nós temos uma luz, Lumen Christi. Eis o Cristo luz ressuscitado, presente no meio de nós, para iluminar nossos passos no caminho da paz. Uma feliz Páscoa, se renove, faça a sua primavera pessoal e celebre a Páscoa não fora, mas dentro de si, com o Cristo ressuscitado, luz do mundo, luz de sua vida.